Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Essa Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, como de costume, tô aqui acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Vamos que essa semana tá caótica como sempre. Bastante caótica. Nath? Vamos, gente, tudo maravilhoso, muito trabalho, graças a Deus, muita gente boa. Então vamos embora. E hoje, pessoal, por um motivo totalmente nobre e devemos comemorar também, novamente, mais uma edição da B2L Experience. Trouxemos aqui o Daniel, que vai falar sobre, enfim, mercado, tecnologia, direito, advocacia e também sobre o evento que vai acontecer em breve, dia 1º de agosto, lá em São Paulo. E, bom, seja muito bem-vindo novamente, Daniel. Acho que é o nosso primeiro entrevistado... é o segundo entrevistado que a gente faz dobradinha. É verdade. Já teve a Carol Coutinho. Que honra. E agora, cara, seja muito bem-vindo e vamos bater o papo aí que é super relevante a gente conversar sobre não só o presente, mas também os próximos caminhos aí da advocacia com a tecnologia também, né? Ótimo, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí que estão nos vendo, nos ouvindo no podcast. Obrigado, Natália, Pedro e Rodrigo. Agora acertei os nomes. Não... Chamava o Pedro de Rodrigo, Rodrigo de Tá Pedro. vendo que ouvir duas vezes é bom, agrega. Eu já faço um comentário aqui. O Pedro falou que tá um caos como sempre. Quando o caos ele é sempre, será a nova ordem esse caos? É porque eu não conheço nada normal e nem ninguém normal, Daniel. Então, o dia que eu conhecer alguém normal, eu vou até ficar... Será que eu tô muito maluco ou é só minha maluquice normal mesmo? O Pedro até fala que eu só trago só o maluco próximo da gente. Se você tá ficando próximo da gente, eu tenho uma notícia pra você, né? Você também tá no time dos malucos, seja bem-vindo. E é isso. Mas, Nath, a Nath já pegou aqui a primeira pergunta que ela falou que queria fazer. Então, faça as honras aí e vamos, que o papo vai ser excelente. Gente, Daniel, que dispensa apresentações, se você tá inserido no mundo jurídico, falando ou pensando sobre inovação e tecnologia, você já esbarrou com o Daniel em algum lugar. E não é diferente comigo, não só na vida, nos eventos que a gente se encontra, nos amigos que a gente tem em comum, mas eu, por um acaso, comprei um livro jurídico. Vira e mexe, eu tô comprando uns livros jurídicos de autores recentes, né? Bom, a gente vê o que as pessoas estão falando e publicando por aí. Peguei o livro essa semana, olhei e tava assim, prefácio Daniel Marques. Falei, gente, eu que não acredito em coincidência, falei, não acredito, vamos entrevistar ele essa semana, peguei um livro que ele Fala o fez livro, prefácio. faz o jabá do livro também, é claro. Não, gente, eu não conheço o autor, mas Paulo Silvério de Oliveira Júnior, o livro é Direito em Transformação. Eu vi O Paulo Silvestre nos segue. Puxa, Paulo! Quem não segue o Rodrigo? Vem Não, aqui. eu não. Segue o Manda. Paulo, vem aqui conversar com a gente, enfim. Ele é de São Paulo, salvo engano. Ele é paulista. Cara, isso aqui tá tudo conectado, Enfim, gente. estando pelo Rio, Paulo, mais que bem-vindo, tá bom? Pra conhecer aqui os estúdios do Seu Pod na Barra da Tijuca. Ou seja, é coincidência atrás de coincidência, eu que não acredito em coincidência. Eu tava olhando com atenção o prefácio do Daniel, que escreve e fala muito bem. Eu peguei um trechinho aqui pra gente começar a nossa entrevista. Que você fala assim, Daniel. Olha, primeira vez que eu tô citando um entrevistado, hein? Pô, e ao vivo assim, né? Se errar, o cara vai falar, não foi eu que escrevi isso aí, não. Deve ser citado. Erraram a edição aí. O Daniel fala assim no prefácio do livro. A cultura não é aquilo escrito nas paredes dos escritórios. Não é a declaração de valores e intenções emolduradas nas salas de reuniões. A cultura é o princípio de agir da organização. É a alma da empresa e é aquilo que ela realmente é, e não o que declara ser. Com isso, Daniel, o que eu queria que você nos dissesse introdutoriamente? O que você acha que está mudando na cultura do direito e como é que você vê hoje a cultura do direito? Quando a gente fala em cultura, né, a gente às vezes tem uma visão muito superficial, né? Meu escritório tem uma cultura, ou seja, ele tem lá emoldurado, como bem escrevi aí no prefácio do livro, né, emoldurado lá um conjunto de princípios, né? Só que, cara, isso é um elemento externo que nada significa. Cultura é o que as pessoas fazem no escritório quando os donos não estão, por exemplo. Sim. Né? É aquilo que... É por isso que eu falei, é o princípio de agir, né? É algo que nos motiva. Mas é aquilo que é feito quando não tem ninguém lá supervisionando. Né? Isso é a cultura, né? Isso que como é que funciona o seu escritório. E aí, essa definição de alma, né, é uma definição aristotélica, né? A alma é entelequia primeira. É a primeira potência do agir humano. É aquilo que... É a potência que permite a unidade, né, do corpo, porque quando a pessoa morre, o que é? A separação do corpo e da alma, né? Então você começa a ter a decomposição do corpo, tanto que já não fala mais
corpo, fala cadáver. Até o corpo ele modifica, né? E aí, quando não tem uma cultura, não tem um primeiro princípio de agir, ou seja, essa alma, a cultura é a alma da empresa, ele começa a se decompor. Nossa, legal. Né? Ele começa a se decompor. Então, um escritório sem cultura e uma cultura forte é um escritório que se decompõe. Né? Ele não é uma unidade, mas um conjunto de partes, né, que estão unidas, como se fosse um Lego. Né? Mas uma cultura de um escritório não é um Lego, não é juntar várias coisas diferentes num único lugar. Mas é a partir de um único princípio buscar a unidade. E você acha que a cultura, ela é algo que alguém intencionalmente, num ambiente controlado, pode inserir, modificar? Ou naturalmente os indivíduos que compõem aquela organização, aquele escritório, constroem? Isso. Então, como é que funciona? Tem um ditado antigo da filosofia que é: se não filosofando este, filosofando é. Se você não está filosofando, filosofando está. Então, todo escritório tem uma cultura. Todo escritório tem uma cultura, mesmo que não seja algo externalizado. E aí essa cultura ela pode advir, seja dos colaboradores, seja do dono, seja da união entre os dois. Mas uma cultura tem, independente da fonte da onde ela provém, né? Então ela pode vir dos colaboradores, pode vir do dono da empresa, o dono do escritório. Mas é importante, se eu quero crescer na advocacia, se eu quero crescer na minha empresa, não só na advocacia, que esteja bem claro qual é a cultura da empresa. Né? E a cultura tem que ser preservada. Porque a cultura, ela não necessariamente permanece. Ela tem que ser constantemente... A palavra, cultura cultivada. Tem que ser cultivada, isso. Exato. Né? Justamente, a cultura tem que ser cultivada. Né? Então, ela não é necessariamente ela é transmitida de uma geração para outra, de um novo funcionário para outra. Então, tem que ter uma intencionalidade para não só a criação da cultura, para a manutenção da cultura. E se não existe essa intencionalidade, essa energia de querer ter uma cultura, ter bem clara essa cultura e manter essa cultura, ela vai ser substituída por outras culturas. É verdade. Que vão chegar de colaboradores diferentes, né? E que não vai gerar essa unidade, porque você vai ter, na verdade, várias unidades, mas não uma unidade. Quer né? dizer, então, se não tiver... Eu tô tentando resumir em uma frase. Se você não tiver uma intenção em implementação de cultura, a cultura será criada de uma forma fora do seu controle. Seja pela coletividade, seja pela mistura ali das personalidades das pessoas, etc. Exatamente. Ali vai ter um modo... Porque assim, tem várias definições de cultura, né? Mas a cultura é um modo de ser, pensar e agir de uma pessoa. Né? Então, quando a gente pensa... existe um modo de ser, pensar e agir do brasileiro, que é diferente do americano, que é diferente do europeu, que é diferente do oriental, do japonês, do coreano. Sim. É um modo de ser, pensar e agir. Quando a gente vai aí a gente vai diminuindo, vai dando um zoom, né? Quando a gente vai pro Rio de Janeiro, existe um modo de ser, pensar e agir. Totalmente do carioca, diferente do baiano, do do manauara. baiano, do Paulista, do sulista. Exatamente. E aí, quando você vai pro Rio de Janeiro, tem um modo diferente de ser e agir e pensar do cara que mora na Barra, da pessoa que mora na Zona Sul. Sim. Exato. Né? Então, assim... Então, a cultura é isso. É o modo de ser, pensar e agir. Tá? Que nasce através dessas interações que surgem das pessoas, mas também nasce de uma intencionalidade. Né? E se eu sou responsável de um escritório, eu tenho que ter bem claro qual é a cultura que eu tenho que ter nesse escritório. Né? Vai ser uma cultura... E aí falando assim, o que está modificando, né? Do direito, do que era antigamente, do direito que eu considero que é o que vai prevalecer e já está prevalecendo. O direito, o modo em que hoje o direito ele é organizado, ele nasce de uma cultura da primeira Revolução Industrial. Dos processos mecanizados, da distribuição de tarefas muito específicas de cada um, do trabalho em esteira, Fordismo. da centralização, Fordismo jurídico, né? Fordismo, da hierarquização das decisões, tudo tem que passar por um único gestor, né? Se você olha, o modelo de cultura organizacional é um modelo que a gente permaneceu e culturalmente permaneceu desde a primeira Revolução Industrial. E aí vem a quarta Revolução Industrial, né? Em que as empresas que crescem, né? E aí tem um livro Organizações Exponenciais, que cresça 10 vezes mais rápido do que os seus concorrentes, que pode ser aplicado também para o mundo do direito. Você tem uma cultura que é diferente. Em primeiro lugar, a dimensão do propósito, que é muito forte, né? Se você pega anos 90, anos 80 para trás, o objetivo do trabalho é ganhar dinheiro e pagar as contas, né?
Hoje em dia, o trabalho ele também é visto como um lugar de propósito. Tanto é assim que, por exemplo, conversando com alguns grandes gestores de escritórios, eles comentam, quando vão contratar algum novo estagiário, eles falam assim, sim, mas qual é o propósito daquilo que eu estou fazendo? Né? Qual o grande propósito do escritório? Sim, eu quero ganhar dinheiro, quero crescer na carreira, mas eu quero saber algo a mais do que simplesmente estar fazendo minhas tarefas do dia a dia. É engraçado que a gente estava ontem com o Otto, e o Otto Lix falou exatamente isso sobre a jovem advocacia que entra no escritório dele. Ele falou, não basta simplesmente você vir aqui, o cara que entra aqui, a gente deixa bem claro que a cultura do escritório não é... Você nunca vai chegar a sócio se você simplesmente empilhar e passar o papel para frente. Ainda que você faça isso com extrema competência. Você pode pegar o papel e passar pra frente com extrema competência. Tudo bem, mas isso não vai te fazer chegar a ser sócio. Existem uma série de outros fatores, variáveis, skills, que você tem que ter e que são da cultura do escritório dele, no caso, para que você atinja o patamar de um dia virar sócio. E até aproveitando também que isso também é engraçado como as conversas se complementam. O Eduardo Gil, que já tá disponível aí para vocês ouvirem, o diretor jurídico da Mondelez Brasil, ele fala justamente isso, que é mais fácil ensinar a técnica do que provavelmente implementar a cultura. A pessoa mudar a essência. Então ele tem que encontrar ali certas skills e características na personalidade, tal qual curiosidade, que é uma coisa que ele considera fundamental no pilar dele de contratação, que hoje em dia, na visão dele, é muito mais importante hoje em dia, no mercado de trabalho. Sim, com certeza. O Eduardo Gil é maravilhoso. Maravilhoso, né? Ele foi um dos cara. primeiros... Incrível, incrível. Na B2L a gente tem associados que são também departamentos jurídicos. A gente tem uns 60 departamentos jurídicos associados. O Eduardo Gil, ele foi um dos primeiros departamentos a se associar na época que ele estava liderando o Night Health Group, né? E ele era diretor jurídico e ele foi um dos primeiros, assim. Foi a Clabin, Suzano e a Night legal. Health... Né, que foram associados à B2L. Os primeiros três empresas e o Eduardo Gil. E aí, quando ele foi para o Mondelez, ele chegou lá e já começou a associar. No Mondelez Brasil, a gente já tá, até brinquei, tá completando o álbum. Já veio Cauã, Samico e É Eduardo. verdade. Boa. A gente até brincou, falou, cara, que time é esse? Que contratação é essa? Eles têm que fazer um curso, um arrasta pra cima de como contratar, porque todos incríveis, um nível de competência, assim, surreal. Mas essa questão de cultura que você estava falando, sob o ponto de vista do escritório, a gente já meio que tratou aqui, eu dei até o exemplo do caso do Lix Attorneys, mas cultura, a forma de implementar e a forma com que essa cultura, quando ela é forte, ela reverbera no seu ambiente ou no que está perto, é muito curioso, porque quando eu morei na China, eu paguei a passagem de Hong Kong para a China, voltando lá a discussão da entrega, vamos dizer, da Inglaterra para a China de volta. E a China tem culturas diversas, não só na parte continental, como nas províncias e nas ilhas, que tem peculiaridades. Beleza. Como no Brasil tem também. A cultura nordestina é completamente diferente da cultura do Sudeste, por exemplo, do Sul, enfim. Nós temos também essa diversidade cultural dentro do nosso próprio país. Só que lá existem outros fatores, como, por exemplo, Macau, que foi colonizado uma parte por Portugal. Sim. Então, você vai a Macau, você vê a placa em português, você vê ruas escritas em português, você vê a língua portuguesa presente. Mas é muito curioso, porque a cultura chinesa, ela é tão dominante, ainda que silenciosamente, no caso de Macau. No Hong Kong a gente pode falar muito que é muito silencioso, não. Mas assim, Macau foi de um jeito silencioso, que você não vê ninguém falando português. A cultura chinesa, ela é completamente... Ela dominou Macau num ponto que, se não tivesse nada escrito em português e se você não soubesse da história, você nunca diria que Portugal, em algum momento, passou e colonizou aquela província, aquela localidade. E isso na China eu verifiquei muito, porque você tinha, por exemplo, partes dentro de Xangai, que foi onde eu morei, que tinha French Concession, que era uma parte que a França ali dominou, conquistou. A arquitetura você vê, as placas, os nomes da rua você vê em francês, mas ninguém fala francês, não tem a cultura francesa, todo mundo ali é chinês, todo mundo fala chinês e o que impera é a cultura chinesa, ainda que com influências francesas. Mas por quê? Porque a cultura lá, quando você está inserido, ela é muito dominante. Ela é muito, assim, você pode tentar trazer o cristianismo, você pode trazer eventualmente o islamismo, alguma coisa, mas a cultura deles, ela de alguma forma, ela sufoca
seja pro bem, seja pro mal, mas outras culturas menos relevantes ou que não têm a força com que a cultura ali chinesa efetivamente impera. É muito curioso E aí eu acho que, vivenciar isso. puxando o seu gancho para trazer para nossa realidade jurídica, de cultura jurídica, hoje, esse ano, o mote da B2L Experience 2023 é o direito além do direito. A gente está vivenciando um momento de mudança cultural no ambiente jurídico, principalmente para quem está tentando se atualizar o tempo inteiro. Você acha que em algum momento essa nova cultura, que é o que a B2L vai trazer, ela vai se tornar imperativa ou dominante, assim como a China consegue impor dentro do seu território? Ou você acha que não, que ainda vão ter setores de resistências, então você vai criar formas de exercer a advocacia completamente diferentes? O que eu já vejo hoje em dia. Ontem mesmo, a gente conversando assim com o Links, a maneira como no escritório dele exerce a advocacia é completamente diferente. É uma loucura. É uma outra realidade. O que você acha? Você acha que vão surgir realidades extremamente diferentes, mas extremamente diferentes mesmo? Ou que em algum momento essa cultura vai predominar? Então, eu acredito muito na liberdade do ser humano. Então, assim, a cultura pode modificar para essa nova proposta que a B2L traz. É possível que modifique. Eu acho que é muito provável que aconteça. Agora, é necessário que vá acontecer? Ou seja, é certo? Não é certo, né? Porque a gente pode tomar decisões que conduzem para outro rumo, né? Mas, assim, o que eu observo no mundo como um todo, e no Brasil, como vocês viram também visitando alguns escritórios, alguns departamentos, é que quando se traz essa nova cultura, que é a cultura da colaboração, a cultura da curiosidade, a cultura que não é só do sim senhor e obedeço e faço, né? Uma cultura que tem um propósito, uma cultura que tem uma gestão descentralizada, uma cultura que traz um conjunto de novas habilidades e perfis que são diferentes, são os escritórios e são os departamentos que estão se destacando. Então existe também ali uma, entre aspas, né, adaptando de maneira bem superficial, uma seleção natural do mercado. Porque eu, enquanto cliente, eu vou, aos poucos, começar a escolher esses escritórios que possuem essa nova cultura, porque também geram um melhor resultado. Pessoal, não temos que esquecer o seguinte, que no final a gente tem que pagar a conta. Essa nova cultura não é simplesmente uma modinha, eu vou colocar aqui, somos inovadores, somos disruptivos. Porque se na prática você não for inovador, não for disruptivo, e o resultado, a eficiência, a eficácia não chega, o seu cliente vai sentir. E ele vai modificar. Então ele vai mudar de um cliente para outro. Por isso, e aí tem outro problema da cultura antiga da advocacia, que mas não é só na advocacia, mas muito forte na advocacia, que é muito mais importante aparecer do que ser, né? Demonstrar a virtude do que realmente ser virtuoso. Você acha que isso sustenta? Se o advogado ostenta, eu acho Se que isso se sustenta. Não se sustenta. Perdão a minha dicção, professores de oratória, que alguém que quiser. Eu sou meio surdo também, pessoal, calma. Eu sou meio surdo, Desculpa, e aí, não é a dicção dela, não, que é maravilhosa, da Natália. Eu sou meio surdo mesmo. Não se sustenta, porque a cultura da sociedade como um todo está modificando. Né? Tá indo para um outro caminho. E eu acho que não se sustenta porque ainda que você consiga, sei lá, vender uma imagem super positiva, que o cara vai resolver meu caso, efetivamente. Mas se chegar ali no caso e o cara não resolver, aquilo a longo prazo não vai funcionar. Então o cara vai ver que aquilo ali é muito mais uma teoria da aparência ali imperando do que uma realidade fática. Isso, né? Que o Daniel falou é muito correto. Hoje, no departamento jurídico, eu procuro contratar parceiros, não necessariamente outros advogados, mas parceiros em geral que vão me ajudar ali no departamento, que tragam alguma tecnologia aplicada. Por exemplo, a escolha de paralegal que eu fiz, ao invés de internalizar, eu escolhi uma empresa, que é uma startup, que oferece serviço de paralegal e ela me oferece um serviço de legal operations dentro da estrutura de paralegal. Ou seja, é algo que eu não conseguiria internalizar uma pessoa. Eu conseguiria internalizar uma pessoa, mas eu não conseguiria desenvolver essa análise num primeiro momento. Me demandaria muito mais, inclusive, de orçamento da área. Então, eu consegui contratar um parceiro que já utiliza essa nova cultura de inovação e eficiência. Eu acho que é isso que o Daniel tá falando, essa questão do trazer eficiência também, né? Não adianta a gente ficar também só, nossa, que dashboard bonito, e aí nada, né? Exatamente por causa disso. O Eduardo Gil falou isso, inclusive.
Eduardo Gil, eu sou fã do Eduardo Gil. Não, eu o sou episódio foi muito discípula legal. desse homem. Ele falou exatamente isso que você tava O comentando. podcast do Eduardo Gil não acabou ainda, continua. Sem ele, mas ele está aqui de Está alguma aqui, forma, Gil. ele está por aqui. Eduardo Gil, Você nos não- vemos na B2L, porque o Daniel é um canalizador dessas pessoas. verdade. Verdade, o agregador de bons interesses. Que ele fala exatamente, de que me adianta investir numa planilha, numa coisa super tecnológica e tal, se na prática ali no dia a dia aquilo não vai adiantar e vai me facilitar no meu fluxo, Exatamente. na minha lidação com o meu Sim. cliente. A conclusão que eu tive do papo lá, que está sendo corroborado pelo que o Daniel acabou de falar, é que a gente vai atrás da eficiência. Ah, E a sim. tecnologia e a inovação são ferramentas para que a gente melhore a eficiência. Isso é uma pergunta que eu quero fazer. Você acha que hoje Legal Operations pode ser definido como eficiência jurídica? Também. São um dos pilares e valores do Legal Operations. Também, né? Não somente, então. Assim, antes de responder essa pergunta, só 2 comentários. Você falava aí do se vai se manter no tempo ou não. Existe uma frase no mundo do empreendedorismo que é: não existe como é que é? Não existe pior coisa no mundo do empreendedorismo do que boa propaganda de produto ruim. Né? Porque aí você tá lá fazendo uma boa propaganda de um produto que é ruim ou de um serviço que é ruim, mas cedo ou mais tarde tu vai quebrar a cara É um muito elefante feio. em cima de uma árvore. Uma hora vai cair. Pô, gostei, elefante em cima da árvore. Boa. Filosofia popular, né? Filosofia popular. O Daniel, ele ia pegar um filósofo. Ia pegar entendeu? Kant. Ele ia pegar. Aí chegou o garoto. Aí, Não, no papo do boteco, do recreio que ele teve, falou: é um elefante em Gente, cima de mas- uma árvore. Mas ó, adorei a a imagem. filosofia das ruas tem relevância também. Adorei a imagem. E aí, quando a gente fala de inovação jurídica, e aí eu entro na questão do Legal Operations, são 3 elementos essenciais. É uma cultura 4.0, que é alinhada a essa 4ª evolução industrial, tecnologia 4.0, tá ok? E gestão 4.0. Esses são os pilares da inovação jurídica, né? Inovação jurídica 4.0. E aí, por exemplo, quando a gente fala de dashboard bonito, como vocês comentaram, sem tecnologia eu não inovo, mas só com tecnologia eu não inovo. Verdade. Exato. E esse é o grande problema. Nossa, muito legal. Olha o É isso corte, aí. galera. Atenta ao corte. Excelente corte. De novo, repete. Sem tecnologia eu não inovo, mas só com tecnologia eu não inovo. É necessário uma cultura 4.0, tecnologia 4.0 e gestão 4.0. E aí, dando um exemplo concreto, o pessoal fala assim em escritório, não, nós somos colaborativos, nós somos disruptivos, nós temos uma gestão descentralizada. E aí eu pergunto para ele assim, esse seria o modelo de cultura, né? 4.0. sim. Aí eu pergunto, mas você tem alguma ferramenta de tecnologia para implementar essa cultura? Não, não temos. Aí eu já começo a duvidar se essa cultura ela é real ou não. Sim. E aí depois eu pergunto, mas você utiliza a metodologia ágil, Kanban, OKR? Não, utilizo. Então assim, e aí você começa a ter sinais concretos, na prática, Da de que se superficialidade aquilo que ele está falando. do discurso. Porque a palavra, né, tem um filósofo, Ockham, na Navalha de Ockham, que ele falava que os conceitos são flactus votis, né? Ou seja, é um peido pela boca, né? Então, assim, eu falar é um peido pela boca, não serve pra nada, né? Fede, fala, é bonito, às vezes é bonito, pode ser um cheiro, né? Mas, assim, é flactus votis, ou seja, não tem valor. A palavra, né, assim, falada, né, que a gente considera muito importante hoje em dia, né, se ela não tem uma conexão com a realidade, ela não é verdadeira. Falar é fácil, fazer é Rodrigo, difícil. faz o translate aí pro Translate. boteco do recreio. Falar é Peidar fácil, pela boca, fazer eu é acho bem difícil. popular. Eu tenho Confesso. o mundo gira e vacilão roda. Aí, ó, tá vendo? É basicamente isso também. E é muito complicado, porque assim, e aí tem um problema cultural da sociedade como um todo, que não é só da advocacia, porque a gente vive a era da pós-verdade. Né? A verdade não existe, né? E a verdade é adequatio res intellecto, ou seja, a adequação da realidade com aquilo que eu entendo daquela realidade. É adequação, a verdade é adequação. Né? Óbvio que dependendo da realidade que eu estou analisando, a maior complexidade ou menor complexidade, essa adequação ela é mais difícil de ser alcançada. Né? Então aquela verdade ela pode ser, entre aspas, momentânea, né? Porque a adequação é mais complexa. Mas na advocacia tem muito essa discrepância entre a realidade e aquilo que eu acho da realidade. Um exemplo muito simples. E ainda tem a pergunta do Legal Operations. A gente fez uma pesquisa, entra na página da B2L, b2l.org.br, no menu materiais. Tem uma pesquisa que a gente fez uma entrevista com mais de 1.500 pessoas, entre advogados, pessoas que usaram serviço jurídico e pessoas que não usaram serviço jurídico. Sim. E aí, uma das perguntas que a gente fez é o seguinte: no primeiro contato com o advogado, o que é mais importante para você? O que ficou em primeiro lugar foi empatia do advogado.
O que ficou em último... Isso as pessoas respondendo. E aí perguntou para o advogado a mesma coisa. Em último lugar ficou empatia. Caramba. Tá entendendo? Caramba. Porque A existe desconexão, Descolado, uma desconexão né? entre o que o expectativa é muito cliente grande. quer e o que o advogado acha que o cliente quer. Porque a pergunta era, o que você acha que pro cliente é importante? E aí, aí tinha uma pergunta que era os detratores... Pô, essa pesquisa é incrível, dá pra escrever um livro só com essa pesquisa. Né? E foi feito com um associado nosso que trabalha com contratos, a Lexley, a Juliana da Lex, um abraço, se estiver nos vendo, uma pessoa maravilhosa também. E aí, uma outra é os detratores da relação do cliente com o advogado. Em primeiro lugar, a arrogância do advogado. Né? E aí tinha uns 10 detratores. O último era a falta de capacidade técnica. Todos os outros 9 eram relacionados a soft skills. Entendi. Caramba. Não tinha nada a ver com hard skills, que é a habilidade técnica. Até porque a habilidade Curioso. técnica, ela é... Pessoal, se um cliente te busca uma história de advocacia, não é para buscar receita de bolo. Né? Sim. Me tira uma dúvida aqui sobre esse projeto aqui arquitetônico. Não é. É para buscar habilidade. Então isso já é dado por descontado. O grande problema que existe nos advogados é justamente as habilidades, são soft skills. Legal Operations. A gente faz imersões internacionais na B2L. E aí na imersão que a gente teve esse ano para Nova York, durante o Legal Week, que é um dos maiores eventos de tecnologia que tem lá, lançaram uma pesquisa e a preocupação número 1 de 82% dos departamentos jurídicos é a implementação do Legal Operations. E aí o que é o Legal Operations? Que incrível esse dado, hein? Eles querem implementar Legal Operations. E o Legal Operations não é só para departamento, ele serve para escritório também. E o Legal Operations acaba sendo tudo aquilo que é feito dentro de um escritório e de um departamento que não é necessariamente direito em si. Sim. Então, tudo aquilo que não recai sobre o papel do direito, escrever uma peça, fazer uma análise jurídica, uma perícia, entra do âmbito do Legal Operations. Então, eficácia jurídica, controladoria, centro de custos, contratação de pessoal, tudo é Legal Operations, entraria em Legal Operations, mas desde uma visão de melhora de eficácia e de eficiência. Então está ali incluído como um dos valores do Legal Operations, né? Então o Legal Operations é responsável pelas operações legais. Vou te colocar numa situação difícil, mas eu quero que os meninos falem também. Agora com a gente, por exemplo, você falou que você está fazendo você faz imersões internacionais, a B2L faz imersões internacionais, então você entende o que está sendo discutido de mais alto valor agregado lá fora e naturalmente você vai chegar aqui no Brasil. Então, você está falando que 82% dos escritórios hoje têm e departamento jurídico tem uma preocupação com Legal Operations. Para implementar. Para implementar. Aqui, no Brasil, a OAB tem algumas vedações em relação a profissionais que atuam junto com advogados. Você acha que esse tipo de... o Legal Operations, aí para todo mundo ficar no mesmo lugar, é um movimento que traz pessoas de fora do direito para dentro do direito, que para mim é essencial. Então, você acha que em algum momento vai haver um atrito entre a possibilidade de um escritório começar a contratar engenheiros, desenvolvedores de softwares? Você acha que vai haver esse atrito ou não? Não, porque o Legal Operations, ele trabalha com tudo do direito que não seja direito, ou seja, aquilo que é especificamente papel do advogado. Entendi. Então não tem zero atrito o Legal Operations. Agora, em relação na mesma pergunta, a questão de contratar pessoas com outras habilidades. Isso é essencial, pessoal. O próprio Paulo Silvestre, ele não é advogado. Né? Ele é diretor de inovação e tecnologia do Machado Meia, que é um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, né? Que é associado à B2L, um dos mantenedores também da B2L, aliado à B2L. E ele vai contando toda a trajetória dele. Ele é de TI, de tecnologia, de inovação, ele é programador, só que ele traz essas habilidades deles técnicas para dentro do direito. Isso é essencial. E já está acontecendo lá fora. E no evento, e aí falando do evento, que vai ser agora no dia 1º de agosto, vamos ter pelo menos 2 ou 3 palestras abordando essa temática. A gente vai ter uma palestra onde estará o Marcelo, ele é associado à B2L, ele é advogado lá em Londres, e ele vai falar do LSA, que é o Legal Service Act. Então, desde 2007, existe uma possibilidade de novas configurações de escritório de advocacia na Inglaterra. Né? Mantém-se uma semelhante à que existe no Brasil, mas é possível ter outras. E ele vai falar dessas outras. Então, tem Alternative Business Structure.
Então, estruturas alternativas de negócios, onde, por exemplo, eu posso ter um escritório de advocacia onde 25% dos sócios não são advogados. Não são advogados. Eu posso ter equity, eu posso vender equity, eu posso receber investimento, eu posso abrir ação na Bolsa de Valores, receber fundos. Eu posso, por exemplo, e já acontece, a gente visitou alguns escritórios na Inglaterra, teve um escritório, Simmons & Simmons, que é um dos maiores escritórios também da Inglaterra. Eles, quando algum cliente chega com algum problema jurídico, e eles veem que aquilo é uma oportunidade de negócios, eles têm uma legal software house, ou seja, eles desenvolvem produtos jurídicos dentro do próprio escritório. Ele fala, cara, vamos criar um novo produto tecnológico onde eu vou cuidar do desenvolvimento do produto, olha só, escritório de advocacia. Eu vou cuidar do desenvolvimento do produto e eu vou, além disso, ser sócio de você nessa nova empresa. E ele mesmo já faz o juízo da marca ali. E eu cuido do jurídico. Cuido do desenvolvimento do produto. Tá, okay? E você cuida do comercial, cuida do lançamento, e vira sócio daquele business. Então, imagine as fronteiras que a gente pode explorar dentro do mundo do direito. Né? Eu posso investir em startup, comprar startup, ter equity em startup. A gente está muito limitado ainda. Está muito limitado. Ah, mas Daniel, eu não quero fazer isso. Beleza, você mantém um outro modelo antigo. Então a gente vai falar sobre isso. E aí vai vir o Pedro Campos, ele é um brasileiro que mora já há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Ele já fala mais inglês do que português. Né? E aí ele é da Elevate. Elevate é a maior LSP do mundo, Alternative Legal Service Provider. E eles receberam a permissão nos Estados Unidos, que é o Sandbox regulatório. Sandbox, pessoal, é o modelo experimental de regulação temporária, que surge na Inglaterra para o mundo das fintechs. Já tem no Brasil, no Marco Legal das Startups, eu estive participando do Marco Legal das Startups, é pouco usado. E lá, nos Estados Unidos, a OAB de lá, que é a Bar Association, ele está dando permissões para criar escritórios onde nenhum dos sócios são advogados. E aí eles receberam a permissão da Arizona para poder estar atuando. Caramba. Né? Mas, Daniel, não tem advogado no escritório? Tem advogado pra caramba. Tem muito advogado. Né? Mas é algo parecido que acontece, por exemplo, uma farmácia. Né? Meu pai tem farmácia, mas meu pai não tem nem o 2º grau completo. Mas a parte técnica que é necessário um farmacêutico, tá lá o farmacêutico assinando. Sim. E existe corresponsabilidade, no caso, vender um remédio controlado sem permissão do farmacêutico, existe a responsabilidade que é do farmacêutico e do dono da empresa. Então, continua o advogado exercendo o papel de advogado. Mas existe uma dimensão dentro do escritório de advocacia que é a dimensão de empresa. Eu tenho que pagar conta, eu tenho que contratar, claro. Eu tenho que buscar eficiência, eu tenho que buscar custo, eu tenho que melhorar busca de fornecedores, tenho que fazer marketing. Existe uma dimensão ali que você não precisa ser advogado para poder estar exercendo. Então, ele vai falar sobre isso. Então, o que a gente está trazendo no evento, um dos painéis, não é o fim da advocacia, não é o fim do escritório de advocacia. É justamente o contrário. É enxergar o que está acontecendo no mundo e isso é uma oportunidade de novos modelos de atuação de organização societária dentro de um escritório. Então tem um tema que é sobre isso. Tem outro tema que é um legal engineer, que é um engenheiro americano, Jeremy Bird. O cara tem 2 metros de altura. Ele foi soldado no Afeganistão. Ele é engenheiro e trabalhou... E aí ele trabalhou na investigação da Eletrobras durante a Lava Jato. E ele vai explicar como o engenheiro atua como legal engineer, legal technology no Hogan Lovells, que é um dos maiores... São 3 mil advogados no escritório de advocacia Hogan Lovells. É um dos maiores do mundo, 40 escritórios no mundo inteiro. E aí vai explicar como ele utiliza a tecnologia para isso. Então ele vai falar sobre isso. Então a gente vai falar das novas profissões e atuações dentro do mercado jurídico. Então o que você falou é essencial. Já está acontecendo. Já está acontecendo e tem que acontecer. Porque cada vez a gente fala de interdisciplinariedade dentro do direito. E a interdisciplinariedade exige que você traga profissionais que dominem as outras áreas. Sim. E aí o que o advogado faz? Ah, não precisa trazer uma pessoa do marketing. Eu vou estudar marketing. E não tem nenhum problema. Ah, não precisa trazer um desenvolvedor, eu vou desenvolver. Não tem um problema. Vai ter advogados que têm habilidades para desenvolver. Mas percebe que é um caminho muito mais lento e limitado? Muito mais lento. E assim, eu acho que vale a pena até você estudar para você entender e até eventualmente coordenar o cara de marketing, dar diretrizes de acordo saber cobrar com também. Com o seu escritório, da sua cultura do seu escritório que você quer passar naquela propaganda, naquela ação de marketing especificamente. Mas eu acho que sempre quando você contrata um profissional que é o especializado,
sempre vai ter um gap técnico do que o cara que estudou ali meia dúzia de livros, meia dúzia de informação E para outra- poder se E informar. não existe crescimento exponencial sem ação colaborativa, né? Então, se você não cria uma rede de bons colaboradores, se você não cria um bom time, o seu crescimento, ele, além de lento, eu ainda entendo que ele ainda fica limitado, assim. E não bem só limitado. isso, como é que eu vou contratar pessoas com... Porque assim, o modelo atual de escritório de advocacia, eu contrato uma pessoa lá, sei lá, um cara do marketing. E aí começa como estagiário, aí termina a faculdade, começa a desenvolver toda a parte de marketing do escritório, as redes sociais, as filmagens. Só que mais cedo ou mais tarde, esse cara fica 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, ele nunca vai ser dono daquele escritório. Uhum. Aquele negócio não é dele, ele tá construindo sobre o terreno do outro. E geralmente, as pessoas que têm excelentes capacidades técnicas, de gestão, de diretoria, mais cedo ou mais tarde vão acabar saindo do seu escritório. E aí você passou 5, 6, 7 anos formando uma pessoa e a pessoa entendendo o teu business, só que ela não sente dono daquilo, ela é um funcionário. E aí acaba saindo. Agora imagine um novo modelo onde eu falo assim, cara, olha, chega um momento aqui que tu pode ser diretor desse negócio. Tu vai ter equity, vai ter herança pros teus filhos. Então você começa a atrair os melhores talentos Sim. pros seus escritórios. Sim. Pros seus departamento jurídico é um pouco mais diferente, é mais escritório isso, né? É. Pros seus escritórios. Então, é um outro game. É um Até outro porque jogo. uma empresa, ela já tem essa sinergia natural. Já tem. Se você precisa dessa colaboração interdisciplinaridade entre é mais- outros setores, isso de já fato. existe. Por isso que a gente até conversou na entrevista com o Eduardo Gil, e aí como nós dois ali somos responsáveis por departamentos jurídicos, eu acho que e aí puxando a sardinha para o nosso lado, mas vou me repetir, eu acho que essa sinergia que já existe dentro de uma empresa, que é uma sinergia necessária para que o trabalho seja bem feito e para que a empresa rode e cresça, ela vai transbordando e chegando nos escritórios de uma forma oblíqua por contratação. Porque você começa a ver que como bebê de outras áreas e de outras fontes, e essa interdisciplinaridade, ela cresce o seu negócio, e ela aumenta muito a sua eficiência. Você acha que, por exemplo, para os escritórios de advocacia, e voltando, o que pode ser a virada de chave para essas empresas que não enxergavam o mercado da advocacia como um público-alvo punjante, que faça sentido eles investirem exclusivamente num escritório de advocacia, ou no departamento jurídico, que seja, mas assim, mais especificamente nos escritórios de advocacia, seria, por exemplo, uma mudança legislativa que autorizasse, por exemplo, pessoas não advogadas virarem sócios ou terem maiores participações dentro do escritório? Era aí que eu queria chegar. Sim. Mas falando de que empresas? Assim, empresas de Big Tech, né? As empresas de tecnologia em geral, vamos dizer assim. Porque o mercado jurídico para tecnologia, se você for ver, ele é relativamente recente. E ele ainda está atrasado se você for Os compará-lo outros mercados. com os outros mercados que já são mais contundentes na parte de inovação e tecnologia. Então eu acho que essas empresas ainda não têm 100% um foco, um direcionamento para os escritórios de advocacia, porque elas estão entendendo que isso agora está... Assim, agora, que eu digo assim, em termos históricos, né? Agora isso está começando a engrenar e eles estão começando a olhar e ver que faz sentido investir especificamente para o escritório de advocacia. Não pegar um software que ele já usava para uma empresa, sei lá, de engenharia e adaptar ali para o jurídico, entendeu? Então você acha que, por exemplo, essa mudança legislativa que naturalmente a OAB vai ter que fazer para poder incluir um cara de marketing, um engenheiro, um biólogo, sei lá, qualquer coisa que seja dentro do seu escritório de advocacia, vai ser um divisor de água para que essas empresas olhem para o escritório de advocacia de outra forma? Eu acho que assim, são duas realidades diferentes, porque, por exemplo, eu não sei se o Google ou a Meta criariam produtos especificamente jurídicos para o mercado jurídico. Né? Hoje em dia o Brasil ele é o Vale Silício do Direito. Assim, em número de law tags, em número de law tags só pede para os Estados Unidos. Né? A gente tem mais ou menos umas 300, 400 law tags no Brasil, pode chegar a 500. 300 são associadas a B2L e nos Estados Unidos são as 1.000 law tags, legal tags. Eu acho que o maior empecilho para o crescimento na adoção de tecnologia dentro dos escritórios do departamento jurídico são os próprios escritórios, os próprios departamentos jurídicos, no modelo atual que já existe. Não precisaria mudar o modelo atual para poder melhorar a adoção de tecnologia. Você acha que o que tem hoje para advocacia é estado da arte, assim, Não é que seja o estado da arte, pode melhorar e muito, né? Mas assim, o Brasil, ele perde número de law tags, mas ele tem uma maior diversidade de soluções. Até porque o Brasil, o nosso sistema jurídico é muito complexo e também tem uma diversidade de problemas, né? Falta problema, né? O que não falta é problema que a tecnologia resolva.
Eu acho que modificar o modelo de estruturação societária, ele é positivo em si para o próprio escritório, para o crescimento, consolidação, melhorar a contratação, absorver a mão de obra. E você Né? poder colocar o profissional, né, diferente do advogado dentro de um modelo societário em que ele possa alcançar, né, Novos patamares. o patamar de sócio, dá até um senso maior de propósito para o profissional. Fala, pô, eu posso chegar, dentro do história de advocacia, posso chegar a um cargo de Exatamente. sócio. Exatamente. Então, no sentido de captação de talento, manutenção do talento, é muito mais interessante para esse cara, porque senão, invariavelmente, um desenvolvedor que pode estar contratado dentro de uma história de advocacia pode trocar de emprego para um lugar onde ele consiga alcançar um papel, uma relevância dentro da organização maior. Porque no fim o cara fala, cara, aqui eu nunca vou ser, eu não tenho para onde ir aqui. Eu vou ser sempre um funcionário. Eu nunca vou ser um tomador de decisão, um sócio, um cara que vai assinar, né? Abrindo essa possibilidade, eu acho que a gente tem mais potencial para manutenção de talentos interdisciplinares dentro da advocacia. E no final, isso reverbera no mercado e na prestação de serviço para a sociedade. Isso. Na sua pergunta, você fez um comentário que eu acho super importante. A tecnologia ela é muito nova dentro do direito, realmente. Até ontem, né? Ontem que a gente fala aí, Sim. 15 anos atrás, a gente bastava ter um Word, né? Não Caneta tinha- e palmeta e acabou. A gente não existia processo eletrônico. E aí não tinha um processo eletrônico. Agora, quando você pensa o seguinte, sei lá, biologia. Cara, biologia não seria biologia se não tivesse o microscópio. Sim. Ou seja, certas ciências surgiram devido à tecnologia. Você pensa na astronomia. Né? A astronomia não existiria sem um telescópio. Né? Então, certas ciências só existem devido ao instrumento tecnológico que permite o estudo do objeto. E análise, o direito não. O direito não. Então, eu acho que a grande questão é o tempo mesmo, assim. O direito ele é muito novo, o advogado ainda não entendeu como contratar tecnologia quando vai para a medicina, a mesma coisa, né? É verdade. Operações. A medicina ela é muito tecnológica porque eles estão sempre aperfeiçoando a eficácia, a eficiência. E aí o advogado, quando pensa em eficácia e eficiência, ele pensa do jeito mais superficial e pobre possível, né? Mas eu nem vejo, Daniel, eu nem vejo maldade no advogado nesse sentido de querer Falta de fazer uma... conhecimento, né? É uma ignorância inocente nesse sentido, porque o trabalho que a B2L faz e o que, enfim, as organizações que trabalham no mesmo sentido da B2L estão fazendo hoje em dia é algo totalmente novo no Brasil. E a gente está falando, talvez, da carreira mais tradicional do Brasil, junto com a medicina e talvez engenharia, não sei. Então, nesse sentido, Mas essas outras eu duas vejo são tecnológicas. tecnológicas. Elas já são- Exatamente. A gente está trabalhando com uma relação com uma ciência humana. Esse Então, é um tema até que a gente pode puxar um outro gancho, mas talvez para um terceiro episódio. Quando a gente conversou aqui com a Tainá, que foi uma super, que é a co-CEO da Future Law, projeto Sim. incrível, Tainá incrível, eu gosto muito dela. Encontrei com ela semana passada no evento da V2L. Não esquenta. A gente estava falando, analisando o panorama das universidades de direito no Brasil. E esse ponto que você trouxe de que algumas ciências, para se desenvolverem, elas precisam de tecnologia e outras não, elas impactam diretamente no custo de um curso e na sua possibilidade de implementação desenfreada ou não. Acho que isso é um ponto que a gente pode Sim. trazer. Mas o que eu queria te perguntar era uma outra coisa, Daniel. A gente falando sobre tecnologia e sobre mudança. Teve a B2L em 2022, que foi incrível. Vai ter a B2L agora em 2023. O que mudou? Qual que é a diferença? Qual é o novo objetivo? Não só... Eu posso complementar a pergunta? Claro. Não só o evento em si, mas como o mercado. Que aí eu acho que também o evento vai espelhar muito o que o mercado está conversando nesse último ano, né? Acho que faz muita diferença também. Eles devem ter esse olhar também, né? Do ano passado para esse ano, Isso. você fala? Então, o ano passado, assim, como a gente estava conversando aqui na prévia, né? Teve a pandemia, durante a pandemia todos os eventos jurídicos foram interrompidos. A B2L não é uma associação de organização de eventos, a gente tem vários projetos, são 16 programas que rodam ao mesmo tempo para escritório, departamento, advogado autônomo, Lawtech, Legaltech, prestador de serviço, oferecendo para conectar esse universo jurídico, tecnológico, inovativo, né, com o mundo do direito. Então, esse é a B2L, né, nosso propósito é esse, conectar todo o universo jurídico a essa realidade exponencial e colaborativa. E aí, em 2020, nós tivemos o primeiro evento online. A ideia era fazer um evento para 1.000 pessoas de um dia, e foi um evento que foi crescendo e tomando proporções, e chegou a 10 mil pessoas. O online Né? tem essa coisa boa também. Online, né? E era gratuito. Então, foi o maior evento online, gratuito, de direito e novas tecnologias do mundo. Né? Durante uma semana, 10 mil pessoas. No segundo ano, a gente continuou online, porque continuou a pandemia.
E aí foram 15 mil pessoas, também diminuímos, que foi insano o primeiro ano. Então a gente é meio inocente, né? Não, vamos fazer uma semana. Era um dia, e foi aumentando, vamos fazer uma semana. Da 9 da manhã de segunda-feira foi até 9 horas da noite de sexta-feira, né? E aí, segundo ano, a gente fez 3 dias de evento e os associados pediram presencial. E aí fizemos o presencial. E aí eu quero fazer sempre uma coisa diferente, não mais do mesmo, né? Trazer uma inovação, né? Do próprio evento. E conectado, porque eventos jurídicos, a gente tem eventos jurídicos maravilhosos no Brasil, né? Mas a gente queria fazer algo fora da caixinha. E aí uma coisa que a gente fez inovando no evento é todos os stands, todas as Lawtechs e Legaltechs são do mesmo tamanho. Muito legal. Né? Então, por quê? Justamente para evitar aquele viés o stand é grande, então a tecnologia ela é boa ou é ruim. E na Então, verdade assim, foi um investimento maior ali no stand. Sim. Então, isso foi um ato de generosidade até pelas Lawtechs, as Lawtechs que teriam a possibilidade de pagar um stand maior. E tendo um produto bom. E foi um ato de generosidade. Não, vamos fazer como comunidade. Espírito de comunidade que permeia a B2L, né? Isso é muito legal. E aí todos os stands iguais. Então todos de pé de igualdade. Isso faz com que o evento ele tenha uma dimensão estética diferente, né? Ele é clean. De fato. Você olha assim, cara, é leve, né? Você vai no stand, quando você entra na feira, cara, vocês têm que participar para ver como é que é, porque é uma experiência. Tem mesmo. E aí tem essa preocupação minha. Eu queria que fosse uma experiência não só intelectual, conteúdo, mas sensorial. Então, que entrasse pelos olhos, pelo cheiro, pelo ouvido, né? Então, tem essa dimensão de tocar todas as dimensões do ser humano. Não, tem um nível de imersivo, né? Porque ano passado, quando você entrava por um portal que te dizia que Exato. você ia entrar num momento diferente. Nave espacial, né? Isso é bem legal. Isso é bem legal, Isso é bem porque isso legal. conversa com várias coisas. Inclusive, a gente fez um episódio com a Icatu, com a Grace e com o Bruno Gélio. E uma informação que você falou das experiências sensoriais que me chamou muita atenção. Eles desenvolveram um cheiro dentro da empresa. Então a empresa inteira tem um cheiro que foi... eles compraram, aí eu não sei como eles fizeram isso, quem é a empresa que faz cheiro. Mas a Icatu tem um cheiro dentro do departamento dela. Então, é uma coisa sensorial que eu achei interessantíssima e vai conversa muito com a B2L, né? Nesse sentido também. O do portal, a ideia do portal é meio das igrejas mais antigas e clássicas. Quando você entra, tem um... Foi daí que você bebeu essa ideia? Quando você entra nas igrejas mais antigas, você não entra direto na igreja. É Né? verdade. Você tem ali me esqueci o nome agora, aquela entrada que vai te preparando. É átrio? É o átrio, isso. É o átrio. Você tem aquele átrio que vai te preparando para você entrar dentro, né, daquele ambiente. Meio que você tá num momento de transição, né? E aí tem todos os stands iguais. O tema do evento do ano passado é Criando o Futuro do Direito. Então a gente teve, só na plenária principal, 19 painéis. Né? Esse ano são menos painéis, são 12 painéis. Por quê? Porque a gente abordou todos os temas. A gente foi tipo assim, galera, é isso aqui que tá acontecendo. Uma exposição. Né? Explodiu, né? Saia Legal daqui Pereira, pirado, legal design, saia daqui visual, doido. Foi mesmo, tinha muita coisa. Então, muito assim, cara, isso aqui é tudo, escolha o que você acha melhor. Isso é o cardápio, né? É uma apresentação, né, das tendências. Exatamente. do Então mercado. eram painéis muito rápidos e com muitos temas para você conseguir explorar, né? Esse ano é o Direito Além do Direito, que é justamente explorar essa dimensão da interdisciplinariedade, ou seja... Pô, isso é muito legal, cara. O que outras ciências, a música, a arte, a pintura... e outras áreas de conhecimento, a física, a engenharia, a estatística, pode ensinar para o direito. Né? Então, a ideia do evento Isso é esse. fundamental. Né? O direito além do direito. Aí tem a parte de workshops. E a gente focou muito, na parte da manhã a gente vai ter algumas palestras sobre inteligência artificial, que é o tema em voga. Vai ter Ana Frazão, que ajudou a desenhar o projeto de lei que está lá no Senado de Inteligência Artificial, o professor Fábio Lhô, Direito Comercial, vai estar lá também conosco, a Dora Kaufmann, que é uma professora da PUC, e que ela trabalha muito nessa dimensão de falar sobre inteligência artificial, mas de um aspecto mais popular, né, para chegar a mais pessoas. Aí a gente vai falar também sobre os novos... Aí na parte da tarde é mais voltado a essa dimensão dos novos modelos de escritório de advocacia. Vai ter na parte da manhã também de legal operation, eficiência jurídica. E aí na parte da tarde a gente abre, logo depois do almoço, com a palestra de Richard Susskind, tá ok? E aí já conversou ali com ele. Ele vai vir com tudo, porque ele já tá há 40 anos nessa jornada. Não, você é super conhecido. A gente fez uma entrevista com a Carol Francescada da Linkley e ela mencionou o Richard Susskind também. Ele vai vir com tudo. Richard Susskind, pessoal, ele quase foi expulso da Bar Society
que é a Associação de Advogados da Inglaterra, porque ele falou nos anos 90 que todo advogado ia utilizar e-mail. Ele quase foi expulso porque escreveu um artigo sobre isso. Parece ridículo isso, se a gente olha para o passado, mas, pessoal, 2, 3 anos atrás, qual era a discussão? Se o advogado deveria usar o WhatsApp ou não para atender o cliente. Então, assim, essas discussões, elas se redesenham ao longo da história. Né? Sim, só muda o formato. Muda o formato. Eu até no evento, assim, não existe melhor máquina do tempo do que olhar o passado. Né? Com certeza. A gente fica pensando, mas mas eu já olho o passado e começa a comparar com o presente, né? Então ele vai falar sobre isso. Ele no livro dele, Tomorrow Laws, vai ter um lançamento do livro dele em português também no livro, lá na feira. Que legal. Da terceira edição já. E vai estar vendendo lá, que eu já tá vou vendendo preparada lá pra também. comprar. Vai estar vendendo Gostei. lá. Vai ter o lançamento da terceira edição do livro dele em português. Cara, há 10, 15 anos atrás, ele fala das novas profissões que estão surgindo agora. Ele é um grande visionário do direito. Incrível. Porque ele fala de tecnologia e inovação, direito computacional, antes, né? Ele falava direito computacional. Ele fala disso nos anos 80, na tese de doutorado dele. Então, ele vai estar falando e vai vir com tudo. Ele fala assim, advogados, vocês não querem mesmo inovar de verdade. Vocês estão enrolando. Então, né, vocês querem manter o status quo, vocês querem... Né? É uma coisa que eu também falo muito, né? A gente quer mudar desde que não mude tanto, né? É verdade. Eu me lembro que uma vez eu participei de uma audiência pública do consumidor.gov e o pessoal metendo pau do consumidor.gov. Vários outros órgãos. Não, que não precisa, porque já tem a minha X. Não precisa porque já tem a minha Y. E aí eu entrei, assim, eu tinha preparado um discurso, né, pra poder falar, e eu entrei e falei assim, pessoal, vocês são favoráveis à justiça multiportas? Aí o pessoal, sim, somos favoráveis. Sim, mas desde que as portas dos porteiros sejam os mesmos, né? Porque a gente fala de novos acessos à justiça e ao direito, mas não. Então é muito, muito isso, né? Ele vai falar, e aí depois na parte da tarde, o pessoal vai falar sobre a LSP, Alternative Business Structure, vai ter Legal Engineering e Discovery. Então são só temas que ninguém nunca falou no Brasil. Né? Como a B2L sempre faz. Quem trouxe Legal Operations pro Brasil a começar a falar sobre isso foi a B2L. Com o evento de 2020, um pouco antes disso, a gente já estava conversando com a Meryl Carroll, que era a Legal Operations do Google. Né? E agora está em uma Lawtech, trabalhando na Lawtech de contratos. Né? Legal Design, o primeiro evento de Legal Design, o primeiro curso de Legal Design no Brasil foi a B2L que promoveu, tá, ok? Com a Tessa Manuelo, que foi aqui no Rio de Janeiro. Ali eram 15 pessoas. E aliás, 15 pessoas, umas 5 ou 6 são as referências hoje no Brasil. Foi através da B2L. Né? Então, assim, a B2L que vai trazer. Então, a LSP, Legal Engineer, né? Todos esses temas novos modelos de escritório de advocacia. Então, a gente está começando a provocar isso também no mercado. E vamos terminar o evento, que já é um sucesso, que é o certificado AB2L, é uma espécie de ISO do Departamento Jurídico 4.0 e do Escritório Jurídico 4.0. Foi uma loucura isso, porque foram mais de 300 inscrições para escritórios e departamentos, onde a gente teve que analisar uma porrada de documentos, onde eles provavam no último ano, de maneira concreta, se eles têm uma cultura 4.0, se tem tecnologia 4.0 e se tem gestão 4.0. Então, assim, para departamento já é o segundo ano, né? E aí foram mais de 20 critérios. E aí, para escritório, é o primeiro ano, a gente fez como no departamento do ano passado, foram 16 critérios. Então, ali a gente vai dar o certificado também. Né? E o que está acontecendo no mercado é que o departamento só está contratando escritórios que têm um certificado e vice-versa, né? Assim, Daniel, vocês estão subindo a régua, hein, Daniel? Exatamente. Estão subindo a mas régua. A tendência é essa. Para desenvolver o mercado tem que subir a régua, não tem jeito. E não é premiação, tá? É um certificado. Então, assim, não é prêmio, primeiro, segundo, terceiro. Apesar de ter lá vou até mudar ano que vem, Departamento Jurídico Ouro, Prata e Bronze. Porque aí dá a ideia de... O que a gente quer é certificar aqueles que têm o mínimo necessário para estar inovando de verdade. Isso é legal, né? Que não cria Como um ranking. ISO, né? Hã? Como um ISO, por exemplo. É um ISO, foi é o uma que ele espécie de ISO. É uma espécie de Não, e ISO. se tratando de direito e tecnologia no Brasil, eu acredito que a B2L seja referência mesmo para fazer essa análise e a aplicação desses critérios também, né? Nos departamentos jurídicos e agora também escritórios de advocacia. Pessoal, aproveitando aqui o momento que eu queria falar com vocês aqui, sinceramente, olhem meus olhos aqui, para nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico podcast nas suas plataformas de áudio e vídeo favoritas, YouTube, Spotify, Apple Podcast, enfim, tá tudo por lá. Curtam, comentam, compartilhem, interajam conosco, porque toda interação é muito mais do que bem-vinda, para que assim consigamos a seguir refletindo e desenvolvendo o direito, assim como o pessoal da B2L, certo, Dani? Perfeito, isso aí.
E agora, entrando numa pauta que a gente conversou, a Nath, a gente conversando muito sobre isso, sobre a questão da jurimetria sob o ponto de vista dos julgamentos hoje em dia. Você deve ter acompanhado, a gente até conversou com o Eduardo também, ele deu a opinião dele, mas eu quero muito a sua opinião, porque você milita muito na área, da Uber sendo mitigada pelo Ministério Público do Trabalho, tentativa de mitigação do uso da jurimetria para acordos trabalhistas e etc. Cara, a gente está falando de um órgão público, enfim, super relevante, que fiscaliza e tende sempre a cuidar das relações trabalhistas, mas eu também a gente já compartilhou nossas opiniões aqui, a gente tem um pouco de pudores com relação ao controle do uso da tecnologia em prol do próprio direito, não é? O que você pensa sobre isso? Com que olhos você viu essa notícia dentro da sua perspectiva e tudo que você estuda sobre o tema? É já antigo, né? Desde o ano passado eles estão criando uma tese que é jurisprudência manipulativa. É o Ministério Público do Trabalho. Né? Jurisprudência manipulativa. O que é a jurimetria, pessoal? A jurimetria é você aplicar estatística aos dados jurídicos. Isso. Então, a partir do momento que você aplica estatística aos dados jurídicos, e não necessariamente inteligência artificial, a inteligência artificial é utilizada dentro da geometria para poder extrair e estruturar os dados. Por quê? Nós temos aí 100 milhões de processos judiciais, sem contar o legado, e esses dados são dados que a gente chama de desestruturados, não são dados organizados. O que está organizado é praticamente a capa. Quais são as partes, qual é a causa de pedir. Muitas vezes até o coloca na capa está errado, porque quando você vai ler o processo, a causa de pedir é outra, né? Então ali está estruturado, ou seja, você consegue identificar de maneira muito clara os elementos importantes do processo. Então a inteligência artificial ela é utilizada dentro da geometria para poder ler o processo e a partir daí extrair, estruturar as informações e extrair as informações necessárias. Então, na decisão, né, quais são as jurisprudências, quais são os artigos mais utilizados. Mas bem, e aí através da geometria, que é aplicar estatística, eu consigo, por exemplo, saber, dependendo da causa de pedido, dependendo das circunstâncias, qual é a possibilidade de ganho dessa causa ou não, em determinada comarca, com determinado juiz. E aí, em cima disso, tomar decisões estratégicas. Faço acordo, não faço acordo. Ou então até melhorar. Olha, quais são as decisões... Ou então, outro modo de utilizar a geometria. Fazer uma análise de estatísticas. Eu tenho uma causa de pedir um problema jurídico, né? E eu quero saber como aquele juiz, ou aquela comarca, ou aquele lugar decide quem ganhou relacionado a pedidos semelhantes e quais foram os argumentos utilizados. Pessoal, a gente já faz isso há muito tempo. Sim. Chama-se litigância estratégica. Só que antes a gente fazia como? Na mão. Na mão. Agora a gente tem tecnologia que ajuda. O que mudou? Nada. Mudou nada. Então você tem que proibir no Brasil inteiro litigância estratégica. Eu falei com isso quando eu trouxe esse assunto na último episódio. Eu falei assim... O que o Ministério Público do Trabalho está tentando problematizar é, na verdade, o que você... Então, ao invés de botar 2 estagiários fazendo uma pesquisa jurisprudencial, você bota 100 numa sala fazendo pesquisa jurisprudencial. É isso, basicamente. E aí, o contrário, você está podando o pé da pequena advocacia. Porque, por exemplo, Exato. quem poderia fazer litigância estratégica? Grandes escritórios ou escritórios ou departamentos jurídicos que têm grandes recursos econômicos. Agora, o pequeno advogado, o médio advogado, que hoje pode contratar uma Lautec a um preço acessível... Para ajudar a fazer essa análise estratégica de qual caminho tomar, você está podando o pé dessa pessoa, entendeu? Então, se você vai proibir o uso da jurimetria ou a estratégia do Uber, cara, é um modo de... Não existe a liberdade de acordo, então assim, você pode ir lá e negar, mas falar que ao utilizar a ferramenta estou manipulando, né, eu acho que é um pulo ali qualitativo e lógico que não é lógico. Então você deveria proibir. Então, a partir de hoje, o Ministério Público deve proibir a litigância estratégica no Brasil. Deve ser proibida a litigância estratégica, que é toda uma área. Dentro do escritório, eu faço contencioso estratégico. Contencioso estratégico. Não tem área de escritório contencioso estratégico? Tem. Proíbe-se. A partir de agora, está proibido o contencioso estratégico. Porque já é feito. A ferramenta ela veio facilitar, fazer com que seja mais rápido e democratizar o acesso. Pessoal, me assusta muito... claro, eu entendo as preocupações éticas em relação às novas tecnologias, mas o que eu observo nos últimos tempos, relacionado tanto a blockchain como a inteligência artificial, é que é o seguinte, essa tecnologia é boa, desde que não seja massificada.
Pra mim é desde que não seja usado contra mim, como é o caso do Ou não Ministério seja usado por É. todos, Porque né? todo mundo, como você muito bem falou, todo escritório tem o seu dado, ainda que de forma manual, mas todo escritório tem. Tem. Todo escritório que pode investir um dinheiro, ele investe em dinheiro para ter uma jurimetria, seja ela qual nível for de software, ele vai ter. Porque aquilo vai ajudar ele no fluxo do dia a dia, vai ajudar ele a conseguir dar um êxito, uma probabilidade, até que a própria mesmo fala, quando você pega um caso, se você, segundo a legislação do OAB, diz, você tem que falar se aquele caso é viável, se ele é remoto, você tem que dar o dever de informação para o seu cliente para dizer se aquela ação que ele está entrando, por exemplo, é viável, a chance de êxito e tudo mais. Então, a partir do momento que você fala, não vou, o Ministério Público, nesse caso específico que o Rodrigo citou, não pode usar. Tá, então você só tá falando isso porque você sabe que eu estou usando, porque eu sempre usei. E você provavelmente tá falando isso porque você sabe que o Ministério Público talvez não tenha uma jurimetria que o auxilie nesse mesmo modo. E sim, 15 estagiários lá fazendo esse processo, que eu tenho aqui uma empresa que faz uma Lautec que faz isso pra mim. Assim, fazendo um recorte que não é desse episódio, mas acho que nesse caso específico do Ministério Público do Trabalho, em relação à Uber, também tem um pouco a ver com a matéria tratada. Eu acho que é a matéria tratada que causa o incômodo, aí eles vão pegar... Né? É o contexto, Sim, a Existe questão ou ali... não vínculo empregatário? O grande problema é... Eu acho que deveria seguir um modelo. Existe um modelo que é o modelo britânico de contratação. Porque assim, a gente tem ou CLT ou PJ no Brasil, não é isso? Existe um modelo intermediário, que é um modelo britânico, que o cara não é nem CLT, nem sem PJ, nem PJ. Porque o motorista do Uber, ele não dirige só Uber, ele dirige Uber e 99, que são as duas grandes empresas, praticamente, que tem. E ali no modelo britânico, se eu não me equivoco, e se eu estiver falando errado, me corrijam, pessoal, tá bom? Que é o seguinte, aquelas pessoas que estão registradas naquele Uber, eles têm um conjunto de seguros, caso tenha um acidente no carro, porque já transformou-se na atividade principal da pessoa, e óbvio, existe acidente, a pessoa vai ficar encostada, como é que eu posso... E aí tem, meu carro deu problema, eu fiquei doente, como é que eu resolvo isso? Então existe um modelo intermediário de contribuição ali, que, nem, na minha visão, nem vai impactar, porque realmente o modelo de CLT não condiz, porque o novo modelo de trabalho não condiz com o modelo de trabalho de prestador de serviço, que é do Uber, mas também, de repente, outra PJ, deixa ele numa insegurança da pessoa que está trabalhando ali, que também não é positiva. Agora, você chegar e a partir de... Por que não pensar novo modelo? Por que a gente tem que pensar sempre dentro da caixinha? Verdade. Né? Por que não pensar novos modelos, né? Cara, a O2O, que agora mudou Inovativos e mudou de nome, que é uma associação que reúne muitas empresas de marketplace, ela tem buscado, né, o Vitor Maiani que lidera, ele tem buscado para oferecer esse novo modelo. Pô, vamos buscar um terceiro caminho, né? Mas chegar e falar... Porque no caso do Uber foi o seguinte, eles falaram o seguinte, olha, o que eles estão fazendo? Quando eles veem que não vão ter acordo, aí fecham acordo. Para poder não gerar uma jurisprudência contra o próprio Uber. Mas se é quase um problema de mecânica quântica, né? Que o observador modifica o objeto observado. Se o Ministério Público identificou isso, então o que ele vai fazer? Ele tem que atuar, mas aí simplesmente não deixar o acordo acontecer, não sei o quê. Mas um outro modo de atuar, e aí geralmente a gente atua quando a gente vê um problema de maneira mais simples, rápida e barata e pouco eficiente, que é proibir. Que não deveria ser o caminho, que é o seguinte, por que então você, Ministério Público, não implementa inovação e tecnologia para oferecer jurimetria para essas pessoas que necessitam? Claro. Perfeito. Porque, isso. então, olha só, você vai fazer sua cota chance... Aí você dá paridade de armas para Você dá paridade, que é a simetria da informação. Exato. E aí o que a gente faz? A gente gera mais a simetria. Já que o fulano não tem aquela informação, então eu podo a informação. Não, ofereça a informação para ele também. É isso. Entendeu? É isso, acho que concluiu perfeitamente. A gente nivela por baixo, a gente vê um problema e a gente sempre tá nivelando por baixo. E tem que seguir e a não B2, indo na tem que subir, raiz. tem que seguir a raise the B2L, bar, né? aumentar o sarrafo. Ou aumentar o seja, sarrafo. gente, eu ia finalizar aqui explicando por que você deveria ir na B2L Experience, mas eu nem preciso falar nada, porque o Daniel ele já falou brilhantemente na frase dele. Por que ele falou? O que de mais importante gera você que pode não ter nenhuma relação com inovação, tecnologia, atualmente do direito? Ela vai mostrar pra você que dá pra pensar fora da caixa. Que entre duas alternativas que estão na sua frente, você pode pensar numa terceira, numa quarta, Exato. numa quinta. Digamos que a B2L é o sarrafo. Acompanha o sarrafo, que aí você vai estar sempre subindo. E aí por isso o direito além do direito, porque assim, muitas vezes... O que é a criatividade? É o encontro dos improváveis. E se a gente tá sempre nas mesmas coisas, nas mesmices, no mesmo mundo, a gente nunca vai ser capaz de ser criativo, pensar em novas soluções. Exato. Perfeito. Então, o que a gente deseja na versão desse ano,
é o Encontro dos Improváveis. E já temos o tema pro próximo ano. Maravilha. E aí lançaremos ele aqui, Lançaremos pessoal. aqui, estaremos aqui lançando, com certeza. Pedro, Natália, mais alguma coisa a adicionar para o episódio de Acho hoje? que tá mais do que entregue. Eu só agradecer A esse programa contribuição do maravilhoso Daniel, que me maravilhosa. proporciona ouvir esse tipo Maravilhosa. de coisa. Gente, só para arredondar, 1º de agosto, que horas começa? 1º de agosto, a partir das 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Lá Cara, no Frecaneca, entra na isso. página B2L, b2l.org.br. Vai ter aqui também, aqui na descrição, Com B2L. certeza. É isso. O site Sigam do eles. evento, vai ter também um código de desconto também lá pra vocês adquirirem. Pessoal, são os últimos ingressos. Acho que a gente tem 50, eu acho. Então, 50 acabando. ingressos. Corre atrás, gente. E aí sigam a B2L, a B2L Brasil. Também se quiserem me seguir nas redes sociais, Doc Daniel Marques. Perfeito. Vai ser um prazer gigantesco. E muito obrigado aí, manda pro Jurídico. Parabéns aí. Já são o quê? 70, mais de 70 Você é o episódios? 66, estamos chegando no 66. 70. Se fosse 666, eu falava... Não, é o bom Daniel, que é o segundo round dele aqui já. Ele já falou tudo, sabe como é que é. Tá jogando em casa, não tem erro. Tá host aqui também. Obrigado mais uma vez pela Muito presença, obrigado. pela disponibilidade de ter vindo aqui Obrigada, Daniel. contribuir com o nosso programa. Então, senhoras e senhores, doutores e doutoras, declaro encerrado o episódio 66 do Manda Pro Jurídico. Peço novamente para vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok, além de Manda Pro Jurídico podcast nas suas plataformas de áudio e vídeo favoritas, tá bom? E tem aquele negócio. Para qualquer outra dúvida, manda pro Jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem.